Olha, o mês de dezembro tá andando, né? Falta pouco pro final do ano, as férias chegando. E é uma época boa, acho, para uma dica de leitura. Sabe aquelas obras assim fundamentais para começar o ano com mais ideias novas, mas nem tanto, novas velhas ideias. E é bem isso que a nossa conversa hoje vai explorar. A gente recebeu um material que, olha, recomenda muito, um clássico mesmo, de desenvolvimento pessoal, profissional, uma leitura que, segundo essa fonte, continua, assim, surpreendentemente relevante. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Originalmente publicado, pensa só, em 1936. Parece coisa antiga, né? Mas o material que a gente analisou defende que, nossa, é super atual. Exatamente. E o ponto interessante que essa análise levanta não é só o que o livro fala, mas por quê? Por que um livro tão antigo, né? Em pleno século XXI, com tanta tecnologia, rede social, tudo isso, por que ele ainda é referência para tanta gente de sucesso? A análise foca muito nesses princípios que a fonte chama de atemporais e como eles se aplicam hoje, sabe? Especialmente para construir relacionamentos. Ok, ok. Vamos abrir isso um pouco mais, então. A fonte é bem direta. Diz que não é manual de truques, sabe? Não tem fórmula mágica. A premissa toda, pelo que a gente viu na análise, é cultivar coisas como empatia genuína, escutar de verdade, respeito, valorizar o outro de forma autêntica. O texto que a gente leu até usa o mercado imobiliário de exemplo, mas deixa claro, a aplicação é universal. E o que é fascinante nisso, e a fonte explora bem, é justamente essa longevidade. A força do livro, argumento material, está em ir direto no âmago da psicologia humana, né? Na nossa necessidade básica de conexão real. São ideias que podem até parecer simples, talvez óbvias, mas a fonte mostra como aplicar isso com consistência ainda é, puxa, muito eficaz. O ponto-chave ali no texto não é sobre manipular, é sobre um esforço genuíno, sabe? De entender e respeitar o ponto de vista do outro. E a fonte destaca uns ensinamentos bem específicos do Carnegie, e aqui, olha, fica bem interessante. O material resgata aquela coisa de lembrar e usar o nome das pessoas. A fonte diz que isso é quase um superpoder esquecido. Outro ponto forte na análise é a ideia de despertar um desejo genuíno na outra pessoa, não focar só no que a gente quer, entende? O texto também bate na tecla de mostrar apreço sincero, honesto, nada de bajulação vazia. E claro, se interessar de verdade pelos outros, pelas histórias, pelos desafios deles. Aí tem um que a fonte trata quase como um mantra do Carnegie. Evitar crítica, condenação, queixa, a todo custo. Mas aí a fonte provoca, né? Como fazer isso na prática? No ambiente de trabalho competitivo, por exemplo, ou numa negociação tensa? Pois é, e se a gente conecta isso tudo, como a fonte sugere, a gente percebe que não é só questão de boas maneiras. O texto argumenta que aplicar esses princípios muda a interação. Deixa de ser superficial, vira algo significativo. O exemplo do corretor de imóveis, que a fonte detalha um pouco, ele é bem ilustrativo. A análise diferencia bem. Uma coisa é a venda, ali, pontual, outra é criar um cliente leal. A fonte descreve como esse cliente não só retorna, mas vira um promotor. Indica para os amigos, para a família. E por quê? Porque, segundo o texto, ele se sentiu visto, sabe? Ouvido, respeitado como pessoa. Não só como um número, uma transação. A questão central que a fonte coloca é como você quer ser lembrado. Não só pelo produto, pelo serviço, mas pela qualidade daquela conexão humana, pelo cuidado, pela confiança que foi construída ali. No fundo, a fonte argumenta que, mesmo nos negócios, a gente busca essa segurança, essa validação interpessoal. Então, o que isso tudo quer dizer, né? Olhando pelo que a nossa fonte trouxe. A mensagem principal que esse material passa é um lembrete forte, quase um choque de realidade. A gente é humano antes de ser profissional. Somos seres que se relacionam. E os negócios que duram mais, segundo essa análise, são os que se baseiam nessas conexões reais. Conexões alimentadas por interesse genuíno, por diálogo, por respeito mútuo. Por isso a fonte recomenda com tanta ênfase. Se você nunca leu, leia.
Se já leu faz tempo, releia. Revisitar o Carnegie com esse olhar de hoje traz um valor enorme. O texto até usa uma frase boa. Os grandes livros sempre revelam algo novo. E a fonte argumenta que, com Carnegie, isso é especialmente verdade agora. É verdade. E para fechar, a fonte deixa uma reflexão bem legal sobre como a gente quer ser lembrado nas interações. Mas a partir disso, o material nos deixa com uma provocação ainda mais prática. Sabe, pensando nesse fim de ano e início do próximo. Isso levanta uma questão importante. Em vez de ficar naquela ansiedade de tentar aplicar tudo do Carnegie de uma vez só no ano que vem, qual seria o impacto real, assim, palpável, de escolher conscientemente um princípio desses? Talvez aquele que a fonte mais ressaltou para nós, e se comprometer a praticar esse um princípio, com intenção, com consistência. Como será que essa pequena mudança, bem focada, poderia começar a transformar a qualidade das conexões que a gente vai fazer em 2025? Fica a reflexão.